Opção de... Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor César e nós temos hoje uma atividade muito interessante que é conversar, é o bate-papo focado aí nos nossos pré-editais. Então, nós vamos falar de como que nós estamos, quais são os conteúdos que nós temos aqui disponíveis para o seu estudo e também vamos abrir aqui para perguntas, dúvidas, tá? Então, vamos começar aqui agradecendo a sua presença. Desligue sempre sua câmera e o seu microfone. Quando você quiser falar, pode abrir o microfone e falar e fazer alguma pergunta, tá bom? Então, nós vamos estar aí no decorrer dessa nossa atividade, que é curta, tá? Eu vou falar um pouquinho do que já aconteceu e do que virá com relação ao nosso pré-edital. Antes de começar, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Muito bem. Então, podemos começar. Eu vou entrar aqui, eu vou projetar para vocês a nossa plataforma. Vamos lá, vou projetar aqui para vocês a plataforma, para que vocês possam acompanhar a nossa fala aqui. Tela inteira, muito bem. Então, vamos entrar aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? www.conhecerconcursos.com.br. Então, eu vou citar um exemplo de uma cidade, tá, gente? Porque todas as cidades, nós temos aí exemplos de aulas, tá? Eu vou entrar com o seu nome, Cristiane. Vamos lá. Eu vou entrar aqui como exemplo Mongaguá. Vamos entrar aqui. Mas pode ser Cubatão, pode ser Praia Grande, tá? Então vamos entrar aqui. Deixa eu fechar essa janela que ela me atrapalha, na verdade. Aí nós temos assim. Opa. Som. É que eu tenho que entrar aqui com outro celular, deixa eu sair do celular. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns módulos. Então, essa pessoa aqui, ela tem todos os módulos inscritos, né? Vamos começar aqui, vamos pensar na língua portuguesa, por exemplo. Aí, língua portuguesa, nós temos aqui, ó, simulados. Lembrando, gente, quando é simulado, nós não temos vídeo, tá? Não é simulado, não, isso aqui é aula, né? Aula de gramática, olha aqui. Aí nós temos o vídeo, né? O vídeo que você dá play aqui. Nós temos o conteúdo em PDF, onde você pode imprimir, salvar, guardar esse material para você, ok? Então, fora que neste mesmo material tem questões a serem trabalhadas, né? Então, a gente cita aqui um exemplo de uma aula. Lembrando que, olha quanta coisa tem de português, gente. Olha, é muita coisa. Isso é do pré-edital. Porque nós temos aqui dois professores. Na verdade, são dois cursos em um só. Dois professores e eles falam geralmente o mesmo conteúdo. Um complementa o outro ou é o mesmo conteúdo porque são cursos diferentes e nós disponibilizamos essas duas didáticas para você. Então, primeiro, você precisa ter um material que você escreva ou digite ou faça um controle dos conteúdos que você já assistiu, já viu, ou aqueles conteúdos que você precisa rever, porque você precisa ter esse olhar. Claro que se você, por exemplo, entrar em uma aula, você pode colocar essa aula como concluída também. E aqui a gente vai ter esse controle, você vai ter esse controle de
Olha lá, ó, clique como aula concluída. Vamos supor, eu já vi crase, vamos voltar lá para ver se a crase aparece de novo. Vamos lá, língua portuguesa, eita, eu saí sem querer. Língua portuguesa, vamos ver se crase já tem o conteúdo colocado como concluído. Pelo menos eu coloquei lá, né? Vamos ver, ó. Crase, concluído. Você pode anotar como concluído, tá? Para você saber o que você assistiu, o que você viu, tá bom? Muito bem. Ok. Fechou aqui, muito bem. Aqui é português, né? Aí, olha lá, tem matemática. Ah, mas eu não vou fazer matemática, eu não tenho certeza se o meu cargo vai ter matemática. Então, você não faça matemática, né? Faça outros módulos, né? A ideia é que você crie um hábito. De repente, também fazer todos os módulos ao mesmo tempo, neste momento do pré-edital, seja muita coisa para você sozinho, né? Para você sozinho administrar, porque as aulas estarão lá todas gravadas, mas você vai precisar entrar. Não adianta você falar, estou fazendo o curso e não está fazendo, né? Então, neste primeiro momento, são aulas gravadas e depende de você para entrar lá na plataforma, tá? E aí, por isso que nós vamos ter esses encontros, como hoje, de 15 em 15 dias, nós vamos ter esses encontros para conversarmos e sabermos, e aí, tá tudo bem aí? Você conseguiu entrar na plataforma? Está acompanhando os estudos? Como é que está indo esses estudos do pré-edital? Porque quando sai o edital e as aulas são ao vivo, aí a gente tem um pouquinho mais de controle da sua presença e participação. Mas você precisa se envolver e ir estudando. Vai estudando devagar. Ó, você viu lá português, gente? Dá para você fazer é muita coisa, você precisa realmente ir estudando com o tempo, né? Então, aqui é o exemplo da língua portuguesa. Vamos entrar aqui no exemplo da matemática. Ah, eu não peguei matemática, então, tudo bem, olha, mas matemática também tem bastante aula, né? Tem bastante conteúdo. Vamos pegar aqui o outro exemplo que é de pedagógicos. Pedagógicos, gente, é muito livro também, ó. E a gente ainda tem muita coisa para disponibilizar. Porque deixa eu explicar uma coisa. Como é que vai ser o pré-edital? O pré-edital, nós começamos em 2025, ou seja, no ano passado, nós vamos liberando com o tempo vários autores, por exemplo, na parte de pedagógicos. E não é somente focado, por exemplo, no concurso de Mongaguá, é focado em todos os concursos da Baixada. Então, todos os autores que caíram em Praia Grande, todos os autores que caíram em Cubatão, em São Vicente, em Guarujá, nós vamos juntar todos eles e oferecer para você aqui. Quando o edital sair, aí nós vamos oferecer um curso afunilado, um curso que somente tenha os seus autores, os que são focados naquele edital. Então, o que é importante hoje? Você vai estudar tudo. E para que concurso? Para todos. Então, isso é muito interessante você estudar com antecedência. Lembrando que para você, aqui é uma promoção bem interessante, para você não pagar mais nada do que você já está pagando aqui no pré-edital, você escolhe uma cidade. Por exemplo, a gente está aqui na cidade de Mongaguá. Então, em Mongaguá, quando sair o edital, você não vai pagar os módulos que você comprou. Ah, mas eu não lembro que módulos você comprou. Vamos pegar o exemplo dessa pessoa aqui, ó. Ela comprou redação, comprou pedagógicos, matemática, português, legislação municipal. Ah, mas lá no concurso de Mongaguá não tem redação. Mas ela estudou para o próximo, ela estudou para outro concurso, já vai se preparando. Especialmente se você tem uma dificuldade naquele módulo, aí que você tem que ter um olhar com mais carinho, com mais atenção, tá bom? Então, é interessante você estudar com antecedência. Aí, lembrando lá, voltando aqui sobre os pedagógicos, olha, nós vamos ver todos esses autores, mas esses autores nem todos vão cair. Nem todos vão cair. Quando o edital sair, você vai estudar a parte específica. Temos aí legislação federal, informática. Deixa eu falar uma coisa da legislação federal. Ó, por exemplo, nós temos aqui aulas do ECA, por exemplo. O, o ECA, ele mudou muita coisa.
Muita coisa não, é algumas coisas, né? E o que acontece? Essa mudança do ECA, a criação do ECA digital, o PNE, que acabou de sair, está fresquinho, o Plano Nacional de Educação acabou de sair, o novo plano, mudanças na LDB, todas essas alterações, mais ou menos de uns 3 anos para cá, nós vamos rever com um olhar de mais atenção, com o olhar da mudança da lei. Então, nós vamos ter essas aulas com a professora Solange a partir do dia 5, toda terça-feira do mês de maio, nós vamos, então, conversar sobre essas atualizações. Ela vai ser importante para você. Você que está no pré-edital não vai pagar por essas aulas. Mas se você não está no pré-edital e quer só estudar essa parte de legislação, da atualização da legislação, você pode também comprar separadamente, tá bom? Vamos lá, outros exemplos. A informática, a gente sabe que nem todo o concurso pede, então fica ao seu critério. Eu tenho muita dificuldade de informática, de matemática, de redação. Eu pego essas disciplinas que vão, talvez, pedir. Eu penso que você sempre tem que se antecipar, né? Mas se o seu tempo está escasso, você pega tempo e o dinheiro, se estiver escasso também, você pega pelo menos as que você tem certeza que vai cair, né? Porque aí você já foca mais neste processo, tá? E, de repente, se vamos supor que você não pega informática, vai pegar informática só quando sair o edital. Aí você foca no que o edital está pedindo. Porque também eles não vão pedir horrores, muitas coisas assim. Eles acabam pedindo poucas coisas destes módulos. Só que quando você pega pouca coisa de tantos módulos, aí fica muito pesado, né? Fica muito conteúdo. Então, uma coisa é você deixar de estudar com mais precisão a informática lá quando saiu o edital, você tem 2 meses para estudar. Outra coisa é você não ter estudado nada, né? Eu digo com relação aos outros módulos. Olha aqui, específicos de educação infantil, por exemplo. Temos aqui uma galera, né? Lembrando que nós temos específicos de gestão, específico de educação especial também, nós temos esses específicos, tá? E se você ainda não tem, pode adquirir com o tempo. Aqui é só de educação infantil e Fundamental 1. Professor, mas por que você juntou educação infantil e Fundamental 1? Porque grande parte das prefeituras é um único cargo. Então, nós temos exceção aí de algumas prefeituras que separam cargos de creche com cargos de pré-escola com cargos de Fundamental 1. Então, a gente resolveu colocar tudo no mesmo grupo e quando chegar, lembra, quando chegar o edital, aí a gente faz o processo de afunilamento, né? O processo de focar somente no que for pedido, tá? Então, muito bem, lembrando que de vez em quando nós vamos ter aqui os simulados, né? E esses simulados são importantes para você fazer, para você testar os seus conhecimentos. Então, vamos ter algumas aulas ao vivo, como, por exemplo, o momento de hoje é ao vivo, a aula da professora Solange, que vai ser às terças-feiras, na parte de atualização de legislação, será ao vivo. Tivemos várias aulas de português ao vivo também. Então, algumas aulas nós vamos convidá-los a participar desse momento ao vivo. E é interessante você criar essa rotina de estudos, tá certo? Então, só para a gente citar aqui como exemplo, por exemplo, de pedagógicos, eu vou trazer aqui para vocês um olhar rápido dos nossos conteúdos, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, olha, nós temos aqui Saviani, que vai falar sobre escola e democracia. Muitos municípios fazem essa solicitação desse livro, é um livro muito conhecido. Saviani também, a gente não só tem este livro, tem também a história das ideias pedagógicas, que não tem aqui ainda, ó, mas aqui ó, tem, ó, a história das ideias pedagógicas, tá?
Muito bem, então, ó, Saviani tem 2 livros. Eu não sei falar esse nome aqui, Rabolsky, Fake News. Fake News é um tema da atualidade, então é muito interessante este tema. Então, é interessante você pegar autores também que você não ouviu, nunca ouvi. Ah, nunca ouvi falar nesse autor aqui. Então, é este que você tem que ler, porque um exemplo, assim, bem básico. Ah, Paulo Freire já escutei várias vezes, apesar de não ser fácil. Paulo Freire, a linguagem não é tão tranquila, mas você já ouviu falar. Então, é interessante você buscar focar naqueles que você nunca ouviu falar, né? Ó, Gadotti, sobre a questão do conflito de diálogo, a Branca, sobre o currículo e os desafios, Multiletramentos da Arrojo, Edgar Morin, né, que tem aí os 7 saberes, pedem-se demais, né, os concursos para a grande adora esse Edgar Morin aqui. Sobre a questão da educação contra a barbárie, do Cássio, interessante, olha lá. Tem outro tema sobre o currículo, que é o Tomás Silva, fala muito sobre avaliação, nós temos a nossa Hoffman, ou Hoffman, né? A Hoffman falou conosco, tá, gente? Nós tivemos aqui na Conhecer Concursos alguns autores que você precisa conhecer, né? A Hoffman falou conosco, eu chamava de Hoffman e ela falou que é Hoffman. Hoffman. Então, a Hoffman veio falar conosco, a Elvira Souza Lima, o José Morim, que fala de tecnologias. Nós tivemos também aqui a presença da Montoan, que fala sobre educação especial, da Eliane Vidal, que fala sobre projetos e alfabetização, projetos de alfabetização. Então, nós tivemos aqui alguns autores bem legais, o próprio autor... Ah, Jaqueline Moll, acabei de ver aqui, ó, a Jaqueline Moll também veio falar conosco sobre a educação integral. Então, eu tenho certeza que você não conhece nenhum cursinho preparatório que traz o próprio autor para vir falar aqui com vocês. Então, isso é claro que eu não posso prometer que no próximo concurso a gente vai chamar um autor para falar, porque não é fácil também essa logística. Claro que 90% dos autores não estão mais aqui, mas aqueles que estão também têm uma agenda pesada, alguns cobram muito caro também para esse processo, enfim. Olha lá, então nós temos aí, sobre a avaliação também, nós temos o Lucchesi, além da Hoffman, Alarcão, ó, e Alarcão, a gente tem aqui, por exemplo, 2 temas, 2 pessoas falando sobre o tema. Eu coloquei aqui Alarcão, professor Fabinácio, eu acredito que vocês devam conhecer, e Alarcão, professor Vitor, ou seja, tem 2 pessoas falando sobre o mesmo autor. Isso às vezes é importante, porque são olhares diferentes, de professores diferentes, com didáticas diferentes e com o mesmo assunto, é bem legal. Isso mesmo aconteceu também com o Paulo Freire. Nós temos aqui 2 professores falando sobre a pedagogia da autonomia. Professor, tem muita mais coisa, tem muito mais coisa, né, para a gente colocar aqui. E aí a gente vai colocando no decorrer do tempo, tá certo? Então, eu quis dar, assim, uma ilustrada, esses são os pedagógicos, por exemplo, a gente vai falar com mais precisão em outros momentos, mas dizer para você que você criando uma rotina de estudos, você vai conseguir se dar bem sim. Lembrando também, não deixe de participar dos concursos. Professor, mas eu não vou fazer para cargo de inspetor, é um cargo mais inferior, eu sou aqui do ensino superior. Não interessa, pessoal, vamos criando o ritmo de estudos. Você acha que é fácil, por exemplo, citar um exemplo aqui de Guarujá, você acha que vai ser fácil o pessoal passar ali entre os primeiros, entre 17 mil inscritos, por exemplo? Claro que muitos vão faltar, mas 17 mil é muita gente. Você imagina, entre esses 17 mil, você ficar, por exemplo, em, sei lá, vamos lá, dentro dos classificados, vamos supor que você tem aí 20, esteja na vaga 20 aí, até a posição 20, por exemplo, 20º
colocado você? Você foi muito bem, né? Então, é isso que você precisa entender. Lembrando que o grau de dificuldade dos concursos só vem aumentando, né? Só aumenta, ok? Então, seria isso. Eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem algum tipo de perguntas, e a ideia é estudar antes para a gente ser aprovado o quanto antes também, tá bom? Vamos abrir aqui para perguntas. Quer falar alguma coisa? Colega que está na sala? Cris, você quer falar alguma coisa? As aulas de pedagógico, César, do último edital de Cubatão e o do Guarujá já estão lá na plataforma, tá? Muito bem. Tá? E a aula que se mostrou da MOL é a aula dela mesmo, tá? Perfeito. Então, foi a fala dela, muito bom. Então, sim, é bem interessante. Então, você participe aí das aulas que vocês, com certeza, vão ter aí um sucesso. Fico à disposição aqui, vou parar de gravar para que a gente possa ter um vídeo curtinho e que você possa aí entrar em contato conosco, você que ainda não faz parte do pré-edital, mas, sobretudo, agora eu vou pegar aqui você. Por que eu fiz isso, essa aula aqui, e vou ser franco para falar para vocês que muitos de vocês fizeram a inscrição e não entram na aula, gente. Não participam da aula, não veem as aulas gravadas. Então, não dá para a gente se auto-enganar, né? Compra, paga, tudo bem que é baratinho, que você vai dividir em vezes, mas você precisa criar essa rotina. E a gente sabe que aí, final de bimestre, final de trimestre, entrega de notas, tem todo esse processo dentro da escola, mas se você não criar uma rotina, o tempo vai passar por cima de você. Quando vai ser os próximos concursos? Então, já está aí previsto Mongaguá, Itanhaém, já era uma questão prevista. Nós temos aí Peruíbe, Santos, provavelmente no segundo semestre. Nós temos, eu já falei Praia Grande, mas acho que Praia Grande. Nós temos o PND, que já tem data marcada, PND dia 20 de setembro, então já tem data marcada para acontecer, você já pode começar a estudar. É entender isso, gente, que nós temos o tempo curto e o tempo é hoje. Então, você precisa criar essa rotina de estudos para que você possa se dar bem nos concursos. E lembrando que quem treina, quem estuda, quem corre atrás aí, fica na frente. Lembrando também que está cada vez mais difícil os processos de de concurso, né? Então, a Cris colocou aqui infantil 1, mas provavelmente, né, o infantil 1 vão chamar todos, mas com mais certeza ainda que está faltando o professor, porque não teve concurso, é o infantil 2. O infantil 2 para a escola não teve concurso. Então, este, com certeza, tem que abrir, né? O de gestor, diretor, assistente de direção, também já chamaram praticamente todos, se eu não me engano, só faltou um de assistência. Orientador, chamaram muitos. Coordenador também, porque também tinham poucas vagas, né? Chamaram muitos também. Então, a gente tem que entender que a fila anda, né? E aí, quando vai sair o concurso? Este ano pode abrir concurso no período eleitoral? É bom também destacar essa questão. Pode abrir sim, pode abrir sim, porque o concurso, ele é municipal, ele não é concurso federal e nem concurso do Estado. Então, por que se pode, por que vai ter, então, o PND? Gente, o PND, Prova Nacional Docente, ele já é um programa pré-determinado e ele é para avaliar os cursos universitários, os cursos de graduação, as licenciaturas. Então, eles vão ter todos os anos, é um programa já fechado. Então, nós sabemos que todos os anos o PND vai acontecer, com eleição ou sem eleição. Talvez, né, eles deram uma antecipada, né, agora jogaram aí para setembro, um pouquinho mais para frente, talvez
por conta das eleições, né? Mas vai estar aí bem no período da campanha eleitoral, por exemplo, né? 20 de setembro. Então, vocês percebem que isso vai acontecer, tá bom? Vai acontecer, então, no federal, por ser um programa, todos os anos terá esse PND, ok? Eu vou parar de gravar aqui, quero agradecer a sua presença. Vocês que estão aqui na sala, fiquem aqui para tirar algumas dúvidas, e nós vamos deixar essa gravação para você assistir com mais clareza e com mais calma. Entre em contato conosco, participe das nossas redes sociais e venha para conhecer concursos. Um abraço a todos, boa noite.